Atos 2, nós vamos ler, amados, os versos 42 a 47 desse texto. Muito bem, queridos, então vamos lá. Atos 2, 42 a 47, nos diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queridos irmãos, nós sabemos que esse trecho é a conclusão de toda aquela situação da descida do Espírito Santo, do sermão de Pedro, da conversão de milhares de pessoas. E agora Lucas está falando sobre a forma, o modo com que aqueles convertidos da igreja primitiva viviam. O que nós estamos vendo aqui então é exatamente como a igreja estava depois de ter sido cheia do Espírito Santo. Tivemos a pregação de Pedro. Muitas conversões aconteceram. E agora, imagina isso, irmãos. Aquele povo, que era uma centena e poucas dezenas, eram um pouco mais de 120 pessoas convertidas ali, no momento em que foram cheios do Espírito Santo. E agora, depois da pregação de Pedro, são milhares de cristãos. Uma coisa difícil da gente imaginar. Uma igreja com pouco mais de uma centena e agora tendo mais de 3.000. Então veja, o que nós aprendemos de primeira aqui, irmãos, é que o temor do Senhor é o que dirigia o coração de todo esse povo. Porque sabe qual é a realidade? Aqueles primeiros discípulos, juntos com os apóstolos, eles não tiveram tempo de se preparar para algo de tal acontecimento, de tal grandeza. Não teve a igreja aqui sequer a expectativa de que algo tão grande fosse acontecer. Vamos nos organizar, vamos estruturar entre nós aqui, irmãos, a igreja, porque de 120 nós vamos passar a 3.000. Eles não tiveram condições, porque eles sequer imaginavam que isso fosse acontecer. Então veja, eles não tinham estatuto, regulamento interno, eles não tinham nada. Eles não tinham sequer o grupo diaconal, que vai passar a existir logo adiante, ali no capítulo 7. Eles não tinham ministérios organizados e nem um lugar que eles pudessem dizer, esse lugar aqui é nosso, para a gente congregar. Eles não tinham nenhuma estrutura, ou seja, a igreja dependia tão somente do Espírito Santo e da direção dos apóstolos, que era o ensinamento que eles tinham recebido.
Então, é claro que no decorrer da caminhada, como vamos ver na sequência da exposição de Atos, na medida em que alguns acontecimentos forem aqui registrados, eles vão precisar de uma organização, como, por exemplo, como já citei, a instituição dos diáconos, a administração de recursos, a estrutura para a plantação de igrejas locais em outras localidades. A igreja, nesse primeiro momento, só estava aqui, em Jerusalém. Então, é muito importante também a gente entender, queridos, que quando eu falo aqui que no primeiro momento da igreja, a estrutura era essa, é porque quando a gente pega assim, lê Atos dos Apóstolos, né, 28 capítulos, nós estamos diante de um documento histórico que está falando sobre cerca de 30 anos de igreja. Atos dos Apóstolos compreende 30 anos de história da igreja. Então a gente pega ali assim rapidinho, né? Parece que está acontecendo tudo assim, um dia depois do outro. Mas não. As viagens missionárias de Paulo demoram anos. Isso nós vamos ver detalhadamente mais à frente. Então o que nós estamos vendo aqui é bem o iniciozinho da igreja. O que estava acontecendo poucos dias depois da ascensão de Jesus Cristo e depois do envio do Espírito Santo. Então, nós vamos trabalhar hoje, de uma forma assim, bem pontual, sobre como era a vida daquela igreja. Aliás, o tema da mensagem é a verdadeira igreja pentecostal. Que hoje, quando se fala assim, igreja pentecostal, a gente tem uma ideia de uma igreja que tem um estilo avivado, etc. e tal. Mas quando a gente para e olha aqui o texto, a gente percebe como que a Bíblia mostra o que era a igreja no tempo do Pentecostes. Olha que curioso. As marcas de uma igreja viva. O texto eles mostra para nós aqui, irmãos, os pilares da igreja. A igreja, no seu início, ela era sustentada por pilares, como podemos ver aqui no texto. 1, o estudo e ensino da palavra. 2, a comunhão. 3, o partir do pão. E 4, as orações. Assim vivia a igreja na sua inauguração aqui no Novo Testamento. Assim inicia a história da igreja primitiva. Então note, não tinha aqui um desequilíbrio, mas havia aqui uma linearidade dos pontos essenciais de uma vida cristã. O que eu quero dizer com isso? Não tínhamos aqui um povo que era muito cheio de conhecimento e que, porém, não orava. E nem um povo que orava demais, mas não se preocupava em conhecer a doutrina dos apóstolos. A gente não tinha aqui um grupo de pessoas que vivia isoladamente, mas um grupo de pessoas que fazia questão de conviver e compartilhar. Percebe? É importante considerar isso, irmão, porque hoje a gente vive num cenário onde igrejas vivem no extremo disso. Tem igrejas, por exemplo, que são muito dedicadas no estudo da palavra, mas não praticam a oração. Temos igrejas que são muito fervorosas em oração, mas chegam a acreditar que se estudarem a Bíblia, elas vão cair na fé. Elas vão comprometer a espiritualidade se elas passarem a estudar a Escritura. Mas o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que nada disso está de acordo com o que a Bíblia ensina. Porque a igreja, no seu fundamento, ela precisava ter todas essas coisas. Nós temos igreja no nosso tempo que parece mais um movimento social. Estão preocupados em resolver o problema social.
a questão da dificuldade que as pessoas vivem de suprir as lacunas, né? As deficiências da sociedade. Mas eu repito, o que vemos aqui é que uma igreja saudável, uma igreja que tem as marcas dessa igreja no tempo do Pentecostes, é uma igreja que fazia todas essas coisas. Não deixava de observar nenhuma delas. Então veja, primeiro ponto, o ensino dos apóstolos. Irmãos, os apóstolos, eles receberam o ensinamento da parte de Deus, diretamente do próprio Jesus, e receberam a incumbência de serem aqueles que transmitiriam todo o conhecimento adquirido na caminhada com Cristo para aqueles que viessem a ser convertidos. Então, note bem, o povo tinha consciência da importância de aprender a palavra. Note uma coisa, foi exatamente, irmãos, depois do derramamento do Espírito Santo. Não era, então, para que os discípulos, os apóstolos, todos estivessem ali dando uma ênfase para experiências espirituais. Mas veja, não é isso que acontece. O povo tinha a consciência de que era muito importante aprender os ensinamentos dos apóstolos. Uma preocupação com isso. Então, isso refuta o discurso de que conhecer a palavra vai tornar alguém frio espiritualmente. Irmãos, não combina. Essa ideia é uma contradição. Porque pense bem, como que alguém vai imaginar que estudar a Bíblia vai deixar a pessoa menos espiritual? Como alguém pode pensar dessa forma? Sendo que o próprio Jesus falou que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O próprio Jesus falou que ele enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo guiaria a pessoa em toda a verdade. Paulo, quando ele vai falar da armadura de Deus, ele vai dizer que a palavra, ela é a espada do Espírito. Portanto, não dá para admitir, irmãos, que estudar a palavra de Deus vai tornar alguém menos espiritual. Muito pelo contrário. Uma espiritualidade sem conhecimento da palavra de Deus é um grande perigo. É um grande perigo. Então veja, o ensino dos apóstolos que a igreja compartilhava aqui, meus irmãos, em Atos, é o que nós temos hoje impresso à nossa disposição nas nossas casas. É a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Aliás, se você se recorda, quando nós falamos aqui sobre o discurso, a pregação de Pedro acerca do que estava acontecendo, Pedro estava exatamente fazendo menção sobre profecias do Antigo Testamento e relatando o acontecimento no Novo Testamento, que é o Testamento, que é a palavra de Deus, a nova aliança no sangue de Cristo. Percebe isso? Então, o que os apóstolos ensinavam e os irmãos perseveravam é o que hoje nós temos à nossa disposição, no nosso idioma, para que a gente possa ler e aprender, para que a gente possa ler e se alimentar. Queridos, nós temos valorizado esse conhecimento? Nós temos valorizado a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Irmãos, precisamos entender que da mesma forma que nós nos alimentamos diariamente, no café da manhã, no almoço,
Da mesma maneira que nós nos alimentamos diariamente para suprir a nossa necessidade física, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus para a nossa saúde espiritual. Experimenta, meu irmão, parar de se alimentar. Fica um dia, 2, 3, 4 dias sem comer, sem se alimentar. E você vai perceber como isso vai ser danoso para a sua saúde, para a sua vida. Você acha que deixando de ler e meditar nas Escrituras, isso não vai comprometer a sua saúde espiritual? É claro que vai. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender aqui com esse relato da Bíblia Sagrada que o povo de Deus se dedicava ao ensino dos apóstolos. Se dedicava. Então perceba que não basta crer. Não basta eu acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não basta eu acreditar que a palavra de Deus é importante. Eu não posso só acreditar. Eu preciso me dedicar a aprendê-la. Então, meu irmão, veja. O povo cria em Jesus, era batizado, recebia o Espírito Santo, mas isso não os isentava do dever de meditar nas Escrituras. Isso não os isentava da responsabilidade de aprender as Escrituras, até porque Jesus já havia dito também no Evangelho de João: examinai as Escrituras. As Escrituras testemunham de Cristo. E Jesus então orientou: examinai-as. Então, preciso chamar a sua atenção também aqui para esse verbo: perseverar, dedicar. Você consegue entender que a perseverança, a dedicação, é diferente daquela situação onde você fala assim: hoje eu estou com vontade de ler um pouco da Bíblia. Hoje eu estou até com um pouquinho de vontade de meditar na Escritura. Você percebe que há uma diferença muito grande entre essa ideia de esperar sentir um pouco de vontade, da realidade, da importância de se dedicar. A dedicação, meus irmãos, ela está falando aqui não de você sentir uma vontade, quando der vontade você faz. A dedicação é um ato consciente. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Me permita aqui dar para você um exemplo. Hoje, eu sei que você usa as redes sociais. E você vê com frequência aqueles anúncios pagos, daquela mesma pessoa falando as mesmas coisas. Então você está ali olhando foto da família, você está ali vendo alguma coisa que é do seu interesse, e de repente surge aquela mensagem dos produtos da Elo Forte. Aí você vê aquela mensagem e você pensa assim: por que essa mensagem chega? É porque todos sabem que na medida em que aquela mensagem for chegando com uma certa frequência, aquela mensagem vai despertar em você o interesse. Aquela mensagem bem elaborada, bem estruturada, vai fazer com que você perceba a importância do que está sendo dito ali. O que eu quero dizer com isso? É que está comprovado que quando a pessoa ela vai sendo exposta à informação, aquilo vai desenvolvendo no coração daquela pessoa um interesse, vai criando valores na mente daquela pessoa, vai despertando aquela pessoa para aquele objetivo. Meus irmãos, por que isso acontece?
É porque nós humanos, nós somos afetados por aquilo que lemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que recebemos, através da nossa percepção, através da nossa, de toda de todo o recurso que nós temos para poder perceber, captar as coisas, porque nós somos assim. Então isso não vale somente para os negócios, para o dia a dia, para a faculdade. Isso vale, irmãos, sobretudo para as coisas espirituais. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque é daquilo que você se alimenta. Então perceba, querido irmão, que eles se dedicavam, eles perseveravam, eles entendiam a importância de estarem expostos ao conhecimento de Deus diariamente. Qual é a segunda coisa? A comunhão. Você nota, observa, que seria impossível ter algum trabalho desenvolvido aqui entre mais de 3 mil pessoas em pouco tempo para poder fomentar uma comunhão entre os irmãos? Não tiveram tempo de fazer um treinamento, vamos fazer um seminário aqui na igreja para a gente aprender a estabelecer uma comunhão entre os novos convertidos. Vamos criar aqui o Ministério de Integração. Irmão, não tinha nada disso. O que aconteceu aqui, meus irmãos, foi algo que era tão somente orgânico. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O fato de estarem cheios do Espírito Santo e do conhecimento recebido através da pregação da palavra fez com que eles desejassem a comunhão. Eles tinham um senso de uma nova realidade de vida. Era uma coisa que fluía do interior deles. Eles olhavam entre si e viam irmãos. E eles sentiam o desejo de estar perto dos irmãos. E eles perseveravam em comunhão. Então, o que tornava possível essa comunhão na qual eles perseveravam, irmãos? O agir do Espírito Santo na vida deles. Quando eu estava pensando nisso aqui, eu pensei em um exemplo, e a gente precisa aqui guardar as proporções, para que a gente possa entender esse exemplo que eu vou dar aqui. Olha que coisa interessante. Vamos pensar aqui em futebol. Para quem aí gosta de futebol e já foi em estádio, como eu sei que tem flamenguista aqui, que gosta, irmão, existe um fenômeno que acontece. Porque quando aquelas pessoas, vestindo a camisa daquele time, elas se unem em uma parte daquele estádio, elas não se conhecem, muitas delas, mas eles ficam ali como se todos estivessem ligados um com o outro. Sabe por quê? Porque eles estão vestindo a mesma camisa. Estar vestido com a mesma camisa, estar do lado daquele estádio, faz com que eles tenham um senso de união, de unidade. Eles comemoram juntos, eles se irritam juntos. E você quer saber o que é pior? Muitos, quando chegam lá fora do estádio, quando vem um outro com camisa do outro time, eles se unem, não precisam de fazer um tratado entre eles.
Ele só olha o seguinte, ó, nós que estamos com essa camisa dessa cor, vamos lá e vamos bater naquele que está com a camisa daquela cor. Por quê? Só porque ele está com a camisa daquele outro time. Não é impressionante isso? Veja, é um tipo de ligação, porque existe algo que os vincula.